Graças a Deus, que alegria, queridos, ver tantos irmãos ali conosco, juntos aqui, né, no Facebook, graças a Deus. Quero pedir que, se você ainda não compartilhou, em nome de Jesus, que você compartilhe essa live aí no seu feed de notícias, né, para que outras pessoas também sejam abençoadas por Deus. Amém, queridos? Temos vivido realmente dias poderosos na presença de Deus, dias onde Deus tem marcado um encontro com o seu povo, né? Nós temos nos preparado, querido, nos preparado para algo novo da parte de Deus. Essa noite eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Queria que você abrisse a sua Bíblia, e você que está em casa, abrisse a sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 36. Você vai abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 36, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: veio a mim, o profeta Ezequiel está dizendo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegada às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. O versículo 21, a partir daqui vamos meditar mais no que Deus tem para nós. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Fala, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por causa de vocês, mas é por causa do meu santo nome que profanastes, ó casa de Israel, que eu vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Versículo 24. Tornar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os povos, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei, purificarei com água os vossos pecados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Eu dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vocês espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Versículo 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrá-lo-eis de todas as vossas imundícias. Eu farei vir o trigo e multiplicarei e não trarei mais fome sobre vocês. Eu mesmo multiplicarei as árvores e as novidades do campo. Repito, eu mesmo multiplicarei as árvores e as novidades do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Amém, queridos? Até aí, graças a Deus, aleluia, amém. Então, querido, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje, uma palavra direcionada pelo Senhor, que veio ao meu coração essa tarde. Enquanto eu estiver falando aqui, o pastor vai colocar um fundo musical ali, né? E essa palavra veio ao meu coração essa tarde, querido, porque eu estava pedindo ao Senhor. Na verdade, desde o começo da semana eu estava questionando ao Senhor algumas coisas e o Senhor colocou isso no meu coração, essa palavra, Ele me trouxe até essa palavra.
E Deus colocou, querido, um propósito no meu coração com essa palavra. Ele queria que eu falasse hoje que Ele é o Deus da restauração. Amém? Então, pode passar, pastor. Então é essa palavra que nós vamos trazer hoje, querido, sobre o Deus da restauração. Amém? A palavra de Deus, ela vem ao profeta Ezequiel de uma forma muito enfática. Ela vem pelo profeta Ezequiel para a nação de Israel, e ela realmente, a palavra de Deus nesse momento aqui, ela realmente vem para exortar a nação de Israel, exortar aquelas pessoas. Algo interessante, querido, é que Ezequiel, ele é conhecido e ele é tido como um profeta do exílio. Ezequiel, ele está pregando para as pessoas, para a nação de Israel, que estavam sendo subjugadas em Babilônia. Ou seja, essas pessoas que Ezequiel estava pregando aqui para elas, eles não estavam, digamos assim, felizes da vida. Eles não estavam alegres o máximo. Não, eles estavam sendo subjugados. Eles estavam sendo oprimidos. Eles estavam em sofrimentos. Agora, por que eles estavam? Para você entender o propósito do que eles estavam aqui, você precisa ler o profeta Jeremias. Porque se o profeta Ezequiel está pregando para quem está no exílio, o profeta Jeremias antes, ele pregava para que essas pessoas não fossem para o exílio. Qual era a mensagem do profeta Jeremias? Era: olha, vocês não pequem, não deem valor aos seus ídolos, parem de profanar o nome do Senhor, parem de profanar a terra, porque Deus, ele vai trazer juízo se vocês não pararem. Vocês vão vocês vão para o exílio, vocês vão ser julgados, vocês vão sofrer se vocês não deixarem os seus maus caminhos. Então era isso que Jeremias estava pregando. Na verdade, Jeremias estava apontando para o caos. Jeremias estava apontando para um cativeiro, para um sofrimento. Ele estava dizendo o seguinte: olha, se vocês continuarem desse jeito, vocês vão sofrer. Vocês vão pagar o preço, vocês não vão ter um final bom. E o que acontece com o povo, querido? O povo, infelizmente, não escuta, não dá ouvidos à voz do profeta Jeremias. Eles não dão ouvidos à voz do profeta Jeremias, que estava trazendo uma palavra ali, na verdade, de advertência. Amém, querido? É muito importante nós entendermos que Deus, Ele sempre vai trazer uma palavra de advertência para nós, antes de alguma coisa vai acontecer. Ele sempre vai trazer uma palavra de advertência para que nós não venhamos, querido, a sofrer. Tem sido muitas realmente as palavras de advertência que Deus tem trazido para o mundo. Desde o primeiro discurso de Jesus, que era: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Essa palavra nós temos trazido ao mundo, nós temos trazido às pessoas, mas infelizmente muitos não estão dando ouvidos a isso, querido. Há um versículo que diz que assim como foi nos dias de Noé, em que as pessoas casavam e davam-se em casamento, será também nos dias da vida do Filho do Homem. As pessoas vão casar, as pessoas vão fazer coisas que não vão estarem direcionadas por Deus. Então, querido, hoje o que eu quero trazer para você é o seguinte: se o Espírito Santo está trazendo uma palavra de advertência para você, dê ouvidos ao que o Espírito está dizendo à igreja. Dê ouvidos ao que o Espírito está dizendo à igreja, porque olha o que Deus estava falando. Deus estava falando para o profeta Jeremias: diga a esse povo que se eles não me escutarem, que se eles não estiverem de acordo com as minhas palavras, eles vão sofrer. Foi isso que aconteceu. O povo vai para o cativeiro e Jeremias falou: vocês vão passar 70 anos lá. Lá vocês vão sofrer, lá vocês serão humilhados. E quem é que está lá com esse povo, juntamente, querido, com esse povo do cativeiro? Está Ezequiel, um homem que foi levantado no caos. E aqui eu queria dizer algo para você. Deus também, querido, está levantando homens, está levantando profetas, está levantando pessoas segundo o seu coração no meio do caos. Que na verdade, se você for analisar a Bíblia, você vai ver que Deus, ele é especialista em levantar homens quando o caos está instaurado.
Você vai ver que Deus é especialista em chamar pessoas chaves quando o caos está instalado. Se não, vejamos, por exemplo, José. Como foi que Deus levantou José? Como foi que Deus cumpriu as promessas na vida de José? Quando um caos havia se instaurado ali no Egito. Quando foi que Deus levantou Moisés? Quando um caos havia se instaurado entre o povo estava sendo escravizado. Quando foi que Deus levantou Josué? Quando Moisés havia morrido e estava todo mundo triste, estava todo mundo desesperado. Você está vendo que Deus vai levantando as pessoas no caos, na tormenta. Quando foi que Deus levantou Raabe? Deus levanta Raabe ali em Jericó. Deus levanta Gideão quando a nação estava ali sendo atormentada pelos amalequitas, ou seja, num tempo de crise. Aquele homem estava malhando o trigo no lagar, num lugar onde era para malhar uvas. Ele estava malhando o trigo escondido daquelas pessoas, mas Deus vai lá e chama aquele homem no meio daquela crise. Então, querido, no meio da crise, das crises, Deus chama os seus. Quando foi que Deus levantou Davi? Eu tenho que falar isso, querido. Eu sinto que eu tenho que enfatizar que Deus levanta e vai levantar pessoas no meio dessa crise. Capítulo 1, versículo 3 diz que Deus faz o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade. O que significa? Que Deus cumpre os seus propósitos e os seus planos. Davi foi levantado quando um rei havia se corrompido, quando a nação estava num caos. Isaías, como foi que Isaías foi levantado? O texto de Isaías capítulo 6 diz: no ano da morte do rei Uzias, ou seja, no ano de morte, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali foi a chamada dele, querido. Quando é que Deus levanta Ezequiel, esse que nós estamos lendo? No cativeiro. Você vai ler no capítulo 1. Você vai ler no capítulo 1, ele vai dizer lá, em determinado ano, quando ele estava ali à beira do rio Quebar, ele viu e ele escutou o Senhor através de visões. O caos, querido, na verdade é um lugar. Eu queria que você olhasse dessa forma. O caos é, na verdade, um dos melhores ambientes onde Deus vai trabalhar. Sabe por quê, querido? Porque os corações estão mais sensíveis. Os corações estão mais abertos. Para finalizar, quando foi que Jesus veio para a terra? Havia mais de 400 anos que não se escutava nenhum profeta, que não se escutava nenhuma palavra de Deus. E entre Malaquias e o Novo Testamento ali, mais de 400 anos. E aí vem Jesus, o Emanuel. E ele vem tirar aquele caos de que não escutava mais a palavra de Deus. Ele vem destruir o caos do pecado, da separação entre nós e Deus. Ele vem ser esse mediador maravilhoso. Então, queridos, eu tenho visto esses dias. Eu não tenho murmurado ao Senhor, eu tenho procurado entender dentro do meu coração um propósito. Eu tenho procurado entender dentro do meu coração, Senhor. Eu não tenho perguntado por quê, querido. Eu tenho perguntado para quê. Senhor, para que isso? O que o Senhor quer fazer no meu coração? O que o Senhor quer fazer com a tua igreja? O que o Senhor quer fazer? Eu tenho entendido, querido, com essa palavra, o Deus da restauração, que Deus, na verdade, quer realocar. Deus quer colocar novamente a sua igreja e as coisas e o mundo nos trilhos novamente. Eu tenho sentido isso no meu coração. Eu tenho sentido isso na minha mente. Eu tenho escutado isso do Espírito Santo. O que é restaurar? Restaurar é você voltar para os trilhos. Restaurar é você voltar para o propósito original, querido. O propósito original da igreja. O propósito original do povo de Deus. Em primeiro lugar, é cada casa ser uma igreja. É cada casa ser um lar onde o Espírito Santo vai agir. É cada casa ser um lar onde você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O propósito, querido, é aquilo que Paulo disse àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que ele disse isso, querido? Porque esse é o propósito do coração de Deus, é você crer no Senhor Jesus e ser salvo, você e a sua casa. É você salvo, você e a sua casa. Então eu creio que Deus está restaurando esse propósito, querido, na igreja novamente. De nós voltarmos a orar em casa, de nós voltarmos ao culto familiar, de nós voltarmos a buscar o Senhor. Deus está restaurando isso esses dias, querido. Agora voltando aqui a esse texto. Deus tem algumas coisas para restaurar esses dias. Mas você precisa entender que o que está acontecendo não é culpa de Deus. Não é culpa do Senhor, querido. Não é culpa de Deus.
O que o profeta estava dizendo aqui, ele começa lá no versículo 26, diz o seguinte: olha, vocês foram expulsos da terra por causa dos seus caminhos e das suas ações. Ou seja, o caos está instaurado, querido, não é por causa de Deus. Não é por causa de Deus, é por causa do pecado do homem. Não culpe a Deus, querido. Não culpe a Deus. Não culpe a Deus. Eu creio que há uma vontade permissiva de Deus para que tudo isso esteja acontecendo. Mas não vamos colocar isso na conta de Deus, dizer, é Deus que está matando as pessoas. Não, querido, não é. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz o texto bíblico. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Não é, querido, o propósito de Deus, obviamente, que nós estejamos nesse sofrimento, nesse caos, mas há um propósito. Há uma vontade de Deus, vontade permissiva, de que nós venhamos refletir na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos caminhos, e voltemos para Ele. Sabe o que o profeta Ezequiel está dizendo para esse povo? Olha, não é por causa de Deus não que você está aí, é por causa de vocês mesmos. Sofrimento não está sendo instaurado, não é porque Deus jogou a praga sobre vocês, não, é porque vocês tiraram a mão de Deus de sobre vocês. Querido, no mundo que nós estamos vivendo hoje, as cidades, os estados, os países estão cada vez mais se voltando para distante de Deus. Querido, eu não tenho dúvida de que Deus permitiu isso aí para que a gente dê uma pausazinha. Eu estava escutando um pastor esses dias, ele falou, olha, é como se Deus deu uma gravata no mundo e falasse com ele assim de pertinho, olha, você tem que me escutar, né? Eu acredito que Deus, querido, Ele está realmente trazendo as pessoas de novo para perto dEle. Mas, querido, apesar de tudo que está acontecendo, Deus tem um propósito, querido. Deus tem um propósito nisso. E o principal propósito de Deus é um propósito de restauração. É um propósito de restauração. Sabe por quê, querido? Porque Deus é um Deus de graça. Eu queria que você glorificasse a Ele por isso. O nosso Deus, querido, é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus de graça. Por isso, nosso Deus é um Deus de graça. Por isso, querido, por isso que Ele vai restaurar não só a nossa nação, o Brasil, não só o nosso estado, os estados do Brasil, mas Ele vai restaurar o mundo, querido. Em primeiro lugar, porque Ele é um Deus, querido, todo-poderoso, um Deus gracioso. O nosso Deus, querido, é um Deus que está assentado sobre o trono de graça. Aleluia, querido, glória a Deus por isso, que o nosso Deus é um Deus que está assentado sobre um trono de graça, um trono onde emana misericórdia e socorro, querido, glória a Deus por isso. Há um texto bíblico que diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, arrasados, arrastados. Meu irmão, glorifique a Deus, querido, porque Ele tem sido ainda misericordioso conosco todos os dias. Porque nós podemos escutá-lo, porque nós podemos contemplá-lo. Isso é graça de Deus, querido. Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Há um texto bíblico, Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: se acheguem com confiança ao trono da graça. O trono de Deus não é conhecido como o trono da ira, não é conhecido como o trono do pavor, não é conhecido como o trono do medo, não é conhecido como o trono de sofrimento, mas é conhecido como um trono de graça, querido. Graça é Deus pegar nas suas mãos, é Deus pegar nas minhas mãos, querido. Quando nós estamos todo enlameado, é quando nós não temos mais nenhuma perspectiva. Graça é quando nós não merecemos nada, porque as nossas ações, os nossos atos, queridos, não se passam de trapos de imundícia, mas pela graça dele em Cristo Jesus, nós temos uma herança eterna que é o céu. Então o trono de Deus é um trono de graça. Então o que Deus está pedindo para nós esses dias é: se acheguem ao trono de graça com confiança. Para quê? Aí o texto diz: a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna.
Deus vai restaurar, querido, esses dias. Deus vai restaurar as nossas vidas, porque Ele está num trono de graça. Ele está num trono de graça, querido. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso. Ele vai restaurar, querido, porque Ele está num trono de graça. E o que Deus, querido, o que Deus Ele quer restaurar esses dias? Há algumas coisas que Deus quer restaurar esses dias, mas eu sinto de falar algo aqui. Porque tem algumas pessoas que dizem: mas será, pastor, que Deus ainda vai restaurar a minha vida? Será que Deus ainda vai restaurar os meus sonhos? Será que Deus ainda vai restaurar os propósitos dele na minha vida? Porque eu tenho errado tanto, eu já falei tanto com Deus. Eu queria deixar um versículo para você. Romanos capítulo 5, você anote esse versículo no seu coração, que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que está dizendo? Onde a falta de oportunidade que você não tinha mais para com Deus abundou, onde você não tinha mais nenhuma possibilidade por você mesma, o pecado fez com que você tivesse cercado, não tivesse mais nenhuma chance. Onde isso abundou, superabundou a graça de Deus, superabundou as oportunidades que Deus está te dando de novo, superabundou as oportunidades que Deus vai te dar novamente. Aleluia. É isso, querido. Nós precisamos entender que Deus não nos deixará num sofrimento eterno, querido. Não. A promessa é que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, querido. A promessa é que Ele estaria conosco, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. A promessa é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Confie em mim. Eu sei como vencer o mundo. Eu vou estar com vocês, juntos nós vamos vencer o mundo. É isso, querido, que Jesus está dizendo. Agora, eu creio que Deus vai restaurar algumas coisas esses dias. E eu queria ser breve aqui nessas coisas, mas eu queria que você abrisse o seu coração, porque Deus vai falar com você nisso. Ele já tem falado, eu sinto isso, mas Ele vai continuar falando. Primeiro, querido, vá comigo no versículo 24 de Ezequiel 36. Olha o que Deus vai restaurar ali para a vida dessas pessoas. Olha o que Deus vai restaurar ali para a vida dessas pessoas. Primeiro, tornar-vos-ei, eu vos trarei de volta de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Você lembra, querido, que quando o povo saiu do Egito, Deus deu uma promessa para ele, que levaria eles para uma terra que emana leite e mel, e que aquela terra seria possessão, seria deles por decreto eterno de Deus. Só que agora essas pessoas não estavam nessa terra. Agora eles estavam lá na Babilônia, no exílio. Agora eles estavam longe, muito longe da sua nação, daquela promessa de Deus, da terra que emana leite e mel, do lugar onde Deus tirou eles do Egito e falou: ei, eu vou te levar para esse lugar, eu vou te levar para cá, aqui vai ser a terra, aqui eu vou te estabelecer. Eles estavam longe daquele plano original de Deus, quando Deus tirou eles do Egito e Deus falou: você vai ser isso. Talvez você está longe do propósito e da promessa que Deus te deu. Quando Ele te tirou do Egito e falou: eu vou te levar para essa terra, eu vou te colocar nessa terra, eu vou te levar para esse lugar, para uma terra que emana leite e mel. Talvez você esteja longe disso, querido. Mas olha o que Deus diz essa noite: tornar-vos-ei, eu vos trarei de volta de todas as nações, de todos os lugares em que você está. Eu vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Sabe o que significa isso aqui? A soberania de Deus, querido. Você sabia que até Deus, quem traz o povo é Deus de volta, querido? O povo foi por causa do seu pecado e da sua indignação contra o Senhor, das suas abominações, mas Deus ama tanto esse povo, que Deus vai lá e fala: eu vos trarei de volta para a minha promessa, eu vos trarei de volta para o lugar de onde vocês não tinham saído. E é isso, querido, que Deus vai fazer nesses dias. Deus vai restaurar promessas, querido.
Deus vai restaurar promessas sobre a sua igreja. Há uma promessa que diz: eu sou o Senhor que te sara. Há uma promessa que diz que nós realmente receberíamos dons, nós imporíamos as mãos sobre enfermos, oraria, eles seriam curados, expulsariam demônios. Se tomássemos alguma coisa mortífera, nada nos faria nenhum dano. Falaríamos em novas línguas, e essa promessa precisa ser restabelecida no corpo de Cristo. Deus nos dá autoridade, querido. Nós precisamos restabelecer essas promessas. Olha, há uma frase, Spurgeon diz: se você tem uma promessa, se você tem uma promessa de Deus, quando você for a Ele, não precisa suplicar com um se. Senhor, se for da tua vontade, se tu quiseres. Não, se é uma promessa de Deus para você e você vai com uma oração dessa, você está sendo incrédulo. Você está falando: Senhor, talvez o Senhor mudou de ideia. Não, querido, Deus não mudou de ideia. Ele diz: se você tem uma promessa de Deus, você não precisa ir para Ele com um si. Você deve ir até o Senhor e insistir com a certeza de que você vai receber. Você tem que chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, tu disseste isso, tu falaste isso ao meu respeito, tu falaste isso a respeito da tua igreja. Eu venho aqui, Senhor, com confiança, reivindicar isso. Outra coisa, querido, então Deus vai restaurar a promessa. Pegue isso no seu coração. Talvez você está longe, ou talvez tenha algumas promessas, você está até perto, mas tem algumas promessas que você não se lembra mais. Pegue isso no seu coração. Deus restaura isso agora dentro de você. Amém? Versículo 25 diz assim: então aspergirei a água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. E vocês ficarão purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. O que é ídolo, querido? Ídolo é aquilo que substitui Deus no nosso coração. Ídolo é aquilo que substitui a primazia e a prioridade de Deus no nosso coração. Sabe o que Deus está dizendo? Nesses dias, Israel, quando eu vos tornar a terra de vocês, e Deus está falando com Israel de Deus, que é você e é eu, Ele está falando: eu vou fazer com que a prioridade do seu coração, de forma massiva, de forma máxima, de forma poderosa, seja a minha pessoa, seja o meu espírito, seja a minha presença. Não serão ídolos, não serão outras coisas a não ser a minha presença. É isso, querido, é isso. Amém? Deus está dizendo: eu vou mudar as prioridades do seu coração. Eu vou mudar aquilo que levava você para distante de mim. Eu vou mudar isso aí, eu vou trocar isso aí. Eu vos purificarei de todo ídolo, tudo aquilo que lhe causou dano, tudo aquilo que lhe levou a cultuar outras coisas. Porque, querido, se nós não estamos fixados em Deus, nós cultuamos um celular. Você sabia disso? Nós cultuamos uma rede social. Nós cultuamos, querido, nós cultuamos uma novela, nós cultuamos uma série, nós cultuamos um filme. Nós fazemos daquilo um ídolo. Cultuar um bezerro de ouro, veja lá uma Netflix, veja lá um celular, veja lá, querido. Mas o que Deus está falando é o seguinte: eu vos purificarei de todo ídolo. Eu não estou dizendo que isso é ídolo, tá? Estou dizendo que Netflix, celular é ídolo. Eu estou falando que pode se tornar um ídolo. Amém? Pode se tornar algo de culto nas nossas vidas. Que não seja, em nome de Jesus. Amém? Então, querido, Deus está falando: eu vou tornar a prioridade do seu coração a mim novamente. Sabe o que diz de prioridade de governo? Deus está dizendo: eu vou voltar a governar. Eu vou voltar a dominar o teu coração, a tua vida, a tua casa. Eu vou ter autoridade. Versículo 26, olha o que Deus vai restaurar ainda. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo.
dar-vos-ei coração novo, querido. Quando a Bíblia fala em coração, a Bíblia está falando das nossas atitudes interiores, está falando da alma, está falando daquelas coisas, querido. Nós pregamos uma mensagem chamada cura interior. Se relaciona com você deixar Deus curar o seu coração das feridas que o mundo causou, das feridas que o diabo causou, das feridas que as pessoas causaram. Aquele povo estava muito ferido, o coração daquele povo estava muito ferido, o coração daquele povo estava desanimado, estava entristecido. Mas o que Deus está falando? Eu vou dar para vocês um coração novo. Ou seja, eu vou dar a cura para vocês, eu vou dar um milagre no coração de vocês. Talvez você se pergunta, mas Senhor, será que eu vou voltar a amar como antes? Eu vou voltar a te amar, a te adorar, a te buscar, a ter do teu espírito como antes, a ler a tua palavra como antes? E a promessa de Deus para esses dias é: eis que vos dou um coração novo de novo. Querido, Deus tem um coração novo para você. Deus tem um coração novo para a tua casa. Deus não quer que você seja um homem irado. Deus não quer que você seja uma mulher irada. Deus não quer que você seja um homem pecaminoso. Deus não quer que você seja um homem desanimado, triste, desiludido com a vida. Desiludido, querido. Não, Deus vai restaurar. Deus quer restaurar as tuas emoções. Deus quer restaurar as tuas emoções, querido. Deus quer restaurar as tuas emoções. Talvez o mundo te feriu demais e tem até te ferido. O diabo tem ferido as tuas emoções, o teu coração, com ansiedade, com preocupações, com sofrimento esses dias. Mas Deus está dizendo: eu vou te dar um coração novo. Eu vou dar a você um coração novo. Ou seja, você vai ser uma pessoa diferente. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Dele procede as saídas. Em outras traduções está: ele é a fonte das saídas da vida. Ou seja, o que Deus está dizendo? O teu coração, ele será novo, e as saídas da sua vida, as fontes da tua vida serão novas também. Aquilo que você vai ter vida vai ser algo novo também. Amém, querido? Versículo 26, na outra parte aqui, ele diz ainda, eu porei dentro de vocês um espírito novo. Sabe o que fala de espírito novo? Esse coração fala de sentimentos, pensamentos, atitudes. Espírito novo, querido, fala de um relacionamento com Deus. Quando Adão pecou, o homem físico dele não morreu. O que morreu foi o espírito dele. Não tinha mais contato. O espírito é por onde nós temos contato com Deus. Provérbios 20, 26, ele diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais profundo do seu espírito, do seu coração. Ou seja, é pelo espírito que Deus se comunica com o homem. Então Deus está falando: olha, eu vou restaurar não só as emoções de vocês, mas eu vou restaurar também a minha intimidade com vocês. O acesso de vocês realmente voltarem para mim. Vocês terão isso. Eu creio que esses dias, querido, pessoas estão voltando para Jesus. Esses dias um amigo meu me ligou e falou: Jean, me fala de Deus, cara. E era uma pessoa que eu já tinha tentado várias vezes, mas ele falou: me fala de Deus. Esse dia eu tenho sentido a necessidade de ouvir mais de Deus. Então, querido, Deus está restaurando isso. Deus também diz no versículo 27: porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Sabe o que Deus está falando? Vocês serão guiados pelo meu Espírito. Isso, querido, precioso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo. Ele, querido, o que Deus está dizendo? Ele vai guiar vocês aos meus caminhos. Não será igual antes, que vocês se guiavam sozinhos. Não, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês nos melhores caminhos. Quando Jesus disse: eu estou indo para o Pai, mas virá o Consolador, o qual, o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece nem o vê, mas vocês o conhecem e vão recebê-lo.
E aconteceu isso em Atos 2, e hoje nós temos acesso a esse Espírito Santo. Então, meu querido, o que Deus está falando é o seguinte: eu vou restaurar suas emoções, a sua intimidade, e também vou restaurar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Você voltar a escutar a voz dele. Agora, mais do que isso, eu sinto, querido, que Deus, e esse talvez seja um dos maiores propósitos aqui do versículo, que está lá no versículo 28, talvez seja um dos maiores propósitos dessa palavra de Ezequiel para o povo, é isso aqui, ó: habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E aí diz: vós sereis o meu povo, e eu sereis o vosso Deus. É como se Deus estivesse falando: eu serei o esposo, e vocês serão novamente a minha noiva. E quando eu estava lendo isso aqui, me veio uma comparação de uma aliança. O que Deus está dizendo? Olha, eu quero restaurar a minha aliança com a igreja. Não só com a igreja, querido, mas com as pessoas do mundo. Olha o que diz novamente: vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ou seja, nós teremos uma aliança. O propósito de Deus, querido, é ter uma aliança eterna com você, é ter uma aliança poderosa com você. Deus não é um Deus que nós podemos ser filhos ou fazer parte dele sem aliança, querido. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que estabelece aliança. Há um versículo que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, o qual ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, a intimidade do Senhor é para os que o temem, o qual ele dará a conhecer a sua aliança. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós nos reverenciamos diante dele, buscamos a sua presença, essa aliança, ela é revelada até nós. Para finalizar, eu queria finalizar com você, ainda sobre o que Deus vai restaurar. Eu listei aqui somente 7 coisas, tudo baseado na palavra de Deus. Versículo 29 diz: livrar-lo-ei de todas as vossas imundícias. E aqui diz: farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Farei vir o trigo, e se fala de provisão, e o multiplicarei. Ô querido, Deus está falando o seguinte: farei vir o trigo, e o multiplicarei. Ou seja, Deus está falando de uma providência multiplicadora. Você vai ter e ainda vai multiplicar aquilo que eu vou dar para você, aquilo que eu vou dar para a sua casa. Não vai ser só uma provisão, vai ser uma provisão multiplicadora. Mas aí diz, olha: e não trarei fome sobre vós. Ou seja, Deus está falando de provisão e proteção. E não trarei fome sobre vós. Deus está falando de proteção e provisão. E essas são palavras-chave para esses dias. Nós precisamos viver na provisão de Deus e na proteção de Deus. Nós precisamos voltar a olhar para os céus e declarar: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos voltar a confiar nesse Deus que traz a provisão. Nós precisamos voltar a confiar nesse Deus que ele não só traz a provisão, mas ele é um Deus multiplicador da provisão. Porque o propósito de Deus, querido, quando multiplica algo na sua casa, na sua mesa, na sua vida, não é somente para você, é para que você abençoe outras pessoas também. Então Deus está restaurando isso na nossa vida. Provisão e proteção. Porque provisão sem proteção, querido, não adianta muito. Você tem, mas o diabo rouba, né? Então o que é a provisão mais a proteção? É você entender o propósito de Deus. Deus está me dando, mas não é só para mim. E ao passo que você abençoa outras pessoas, você também é abençoado. Isso é aquele princípio do gafanhoto não pegar e etc. Amém, queridos? Então, eu vejo essas palavras do Senhor
para os nossos dias. A palavra de Deus diz em versículo 27 que essa restauração: porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Ou seja, é uma provisão eterna, é uma provisão que Deus está falando. Essa provisão vem para ficar, essa restauração vem para ficar, ou melhor dizendo, essa restauração vem para ficar, vem para ficar. Deus não quer que seja uma restauração, querido, nas nossas vidas, uma restauração da promessa, uma restauração da prioridade no nosso coração de novo, uma restauração de um coração novo, de um espírito novo, de uma aliança, uma restauração com relacionamento com o Espírito Santo. Deus não quer que seja algo passageiro. Deus está falando, vai ser algo para ficar, para ficar. Amém, querido? Versículo 35, aqui eu quero finalizar, diz assim: disse-á a seu respeito, ó Israel. Disse-á, falarão ao seu respeito, ó Israel. As pessoas vão falar a seu respeito. As pessoas vão dizer isso a seu respeito, ó Israel, quando eu te restaurar. Essa terra desolada, essa terra que estava deserta, ela ficou como um jardim do Éden. As cidades que estavam em ruínas e desoladas estão agora fortificadas e habitadas. Sabe, querido, o propósito de Deus é que as pessoas olhem e vejam a restauração de Deus na sua vida. As pessoas olhem e falam, ali era um deserto, mas olha como está agora no jardim do Éden. Aquela cidade estava destruída, mas olha agora como ela está fortificada e habitada. Isso, querido, é o propósito de Deus para as nossas vidas. E Deus fala o final nisso aqui. No finalzinho Deus fala isso aqui, versículo 36. Eu, Senhor, o disse, eu farei. Eu, o Senhor, o disse, eu farei. Se foi Deus que disse, querido, Ele o fará. É uma promessa de Deus. Eu quero repetir aquela frase de Spurgeon, quando ele disse: se você tem uma promessa de Deus, não vá até Deus com um talvez ou se o Senhor quiser. Não, vá até Deus com a certeza de que você vai receber. Querido, o texto finaliza dizendo: eu, Senhor, disse, eu farei. Eu creio que Deus quer restaurar coisas poderosas na sua vida esses dias, e Ele vai fazer em nome de Jesus, querido. Nós vamos, em nome de Jesus, escutar um louvor. Enquanto estivermos escutando esse louvor, vamos meditarmos naquilo que Deus falou aos nossos corações, meditarmos naquilo que o Espírito Santo quer restaurar, querido, nas nossas vidas. Eu creio que essa é uma palavra que vai falar com o seu coração, com a sua vida. Amém? Isso, querido. Eu quero que você, em nome de Jesus aí, dê liberdade ao Espírito Santo, pois o Espírito Santo, Ele quer falar com você. O Espírito Santo, Ele quer dialogar com você essa noite. O Espírito Santo, querido, Ele quer dizer coisas poderosas para você essa noite. Ele quer falar coisas, Ele quer restaurar coisas em você. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. É tempo, querido, de você viver o melhor de Deus. As coisas que me afastam. Eu comecei dizendo aqui que na crise Deus levanta os seus homens, as suas mulheres. Na crise, querido, Deus levanta as suas testemunhas. Que me cura. Na verdade, essa crise, querido, é uma das melhores. Escreva isso. Na verdade, quem aproveitar essa crise, querido, do teu perdão, vai sair muito mais forte do que antes. Vai sair muito mais forte do que antes. O diabo tem lançado setas, o diabo tem lançado propostas. Não aceite nenhuma delas em nome de Jesus. Querido, você é precioso. Você é precioso no Senhor. Deus restaura a promessa na sua vida essa noite. Deus restaura a promessa na sua vida. Você que saiu do Egito e Deus te falou: olha, eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. Mas talvez você, por algum desvio, saiu dessa terra. Eu quero dizer a mesma palavra que o Senhor disse àquela nação: eu mesmo vos trarei, eu mesmo farei com que você congregue novamente a terra, ao lugar da promessa. Eu sinto que Deus está falando com algumas pessoas nesse culto essa noite.
nas suas casas. Deus está dizendo: eu mesmo os farei voltar. O Senhor diz: eu mesmo vou colocar em vocês um coração novo. Eu mesmo vou curar os sentimentos de vocês. Eu mesmo vou curar. Eu mesmo vou transformar o coração de vocês. Na verdade, o texto diz: eu vou lhes dar um coração novo. Talvez você tenha um coração ferido. Talvez você está com o coração ferido porque por causa de um relacionamento que não deu certo. Talvez de uma palavra que você escutou. Talvez dessa situação que está acontecendo, você está questionando e ansioso. Querido, que o teu coração esteja diante do Senhor. Que o teu coração esteja diante do Senhor essa noite. Nós oramos assim, Espírito Santo. Nós colocamos o nosso coração em Ti, Espírito Santo. Faz-me morrer para as coisas. Oh, aleluia. Declare isso, querido. Faz-me esquecer as Há um versículo, 1 Pedro 5,10, que diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por um pouco, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá firmes, e os porá sobre firmes alicerces. Depois de terem sofrido por um pouco, Deus os restaurará, Deus os confirmará, Deus os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces, querido. É essa a palavra que Deus tem para nós. Depois de termos passado por um caos, por uma aflição, Deus nos confirmará, nos restaurará, nos fortalecerá e nos colocará sobre firmes alicerces. Mas isso, para quem se permitir ser tratado, para quem se permitir ser moldado. Mas isso, para quem se permitir, querido, ser moldado por Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz outra vez, como na primeira vez nós clamamos. Faz, Senhor, outra vez. Alianças que foram quebradas. Faz outra vez. Alianças que foram quebradas. Faz outra em nome de Jesus, sejam restauradas agora. Alianças que foram quebradas, sejam restauradas agora. Lugares onde a provisão e a proteção não estão, declara agora a restauração. Que você volte aí na sua casa, aí na sua vida, para o modelo que Deus te estabeleceu. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, invada esse lar, invada essa casa agora. Invada essa vida, Senhor. Oh, essas famílias, Pai. Oh, Jesus, a nossa esperança está em Ti. Restaura, 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 restaura. Nós declaramos a cura sobre o Brasil, sobre as nações, sobre o Acre, em nome de Jesus. Espírito de morte, espírito de doença, parte retirada em nome de Jesus. Nós reivindicamos a promessa que diz: eu sou o Senhor que te sara. Nós reivindicamos as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Oh, graça de Deus, querido, que ela te alcance essa noite. Que a graça de Deus te alcance. Que a graça de Deus te alcance aí onde você está. Oh, você é apenas o barro, Ele é o oleiro, querido. Ele começa a te refazer e a te remoldar nessa crise. Ele começa a te remoldar. Faz. Nós clamamos. Vem.
corações essa noite. Rei dos reis, como na primeira E vai ser melhor, querido, dessa vez. como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, de Seu novo. coração. Rei dos reis, como na primeira Eu sinto que Deus está chamando algumas pessoas à oração, ao jejum. Eu sinto que Deus está restaurando sentimentos aí de corações que foram feridos, de corações que estão amargurados, que já pensaram até em mortes. Eu sinto que Deus está restaurando o vigor, querido, da sua vida novamente. Isso, querido. A misericórdia dele sobre você não tem fim. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, onde recebemos misericórdia. Podemos receber socorro para ocasiões oportunas. Nós achegamos, Deus, essa noite, a tua igreja, a igreja plenitude. Show de você. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, eu posso te sentir aqui. Oh, Espírito Santo. Espírito da restauração vem. Espírito da restauração vem. Sopra sobre o vale de ossos secos. Sobre o vale de ossos secos. Receba a restauração de Deus aí, querido. Se você pedir, se você clamar a Ele, Ele virá. Ele virá. E Ele restaurará. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, muito obrigado. Vai sopra Clame a vez. Ele isso. Vai sopra O vez. teu Espírito, Tua nova querido. clama. O teu Espírito clame por mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo aqui para a igreja, para o seu coração. Amém? Queria que você sublinhasse esse versículo aí na sua Bíblia, querido. Marcasse esse versículo aí no seu coração, escrevesse, anotasse. Olha o que diz o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, ou seja, o sofrimento é por pouco tempo. Essa é uma promessa de Deus. Amém? Sofrimento é por pouco tempo. Mas depois desse sofrimento, olha o que o texto diz. Ele os restaurará. E não só isso, Ele os confirmará. E Ele os fortalecerá. E os porá sobre firmes alicerces.